Olá, doutor Marcos, por favor, mande a solicitação. Olá, boa noite. Boa noite. Opa, só esperar alguns minutinhos, o pessoal está entrando. Vocês já vão batendo um papinho aqui. Per- Sou Marcos Monte Perfeito. Alegre. É lógico que a gente vai falar isso no final, né? Mas antes eu queria falar que eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor, viu? Pela sua educação, pela sua inteligência, pela pessoa que o senhor é. Acho que é um exemplo a ser seguido, viu? Oh, que isso, doutor. É uma satisfação receber o convite de Vossa Senhoria. Agradeço intensamente. É a primeira live que eu faço, então por isso que eu fico muito honrado pelo seu convite. Sempre dei entrevista em jornais, rádios, eventos, universidades, mas essa tecnologia, né? E vindo de Vossa Senhoria, doutor Eduardo, excelente advogado, eu fico muito satisfeito. Ah, muito obrigado. É, que Eu, eu, honra, né? gost, Então, vamos eu estrear gostaria, doutor, o mundo digital. Pois eu não? gostaria desse início e fazer uma ratificação, que eu sou delegado representante do CREST. É porque saiu na live, presidente do CREST. Então, é só essa É, correção, o título que dão, como Vossa Senhoria é vice-presidente da OAB local, né? 21º. sim, O título meu é delegado representante do CRES, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Belo Horizonte. beleza. Então, ótimo. Muito obrigado então, pela correção. Então, eu já vou, sem mais delongas, deixa eu só apresentar nosso convidado aí para as pessoas que tem algumas pessoas que já lhe conhecem tanto e outras pessoas que me conhecem. Agora, todo mundo passa a conhecer os dois, né? Tomara que seja assim. Então, como o Dr. Marcos Monte Alegre ele enfatizou, ele é delegado do CRESP, né? É o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, é perito judicial, faz avaliações de imobiliários aqui, não só para Alfenas, assim como a região, aqui na região. Ele é especialista em direito imobiliário, ele é proprietário da empresa e corretora Monte Alegre, tem mais de 35 anos de experiência no ramo, é um especialista, os maiores vendedores de imóveis de Alfenas, que isso é fato, tá? Eu não estou jogando Obrigado. confete, mas isso é um fato. Tá? Se alguém precisa vender alguma coisa, entrega o doutor Marco Monte Alegre que vende. E vende bem. Tá? Então, Obrigado. Realmente eu tenho uma satisfação muito grande da minha profissão de corretor de imóveis e advogado especialista em direito imobiliário. sim. Aqui, antes, eu só dou um recado para as pessoas que estão nos assistindo. O tema hoje é sobre compra e venda de imóveis, tá? Se tiver alguma pergunta relacionada ao tema, tá? Não vamos falar de aluguel, de outras coisas, que senão foge do tema. E esse assunto aqui ainda mais agora na questão da pandemia, que está tendo muitos negócios, compra e venda, compra e venda. Então, nós não vamos tocar no assunto sobre aluguéis, tá? E também nós não vamos falar sobre casos específicos, porque senão a gente acaba entrando na intimidade, às vezes algum colega está trabalhando em determinada ação, ou está vendendo determinado imóvel, e cada caso tem sua particularidade. Então, nós não vamos misturar as coisas, a gente não quer, de forma alguma. Nosso intuito aqui é apenas informar os cuidados quando você for vender seu imóvel, quando você for comprar seu imóvel. Só isso. Tá certo? E se pudermos responder as suas mensagens, por favor, deixa aqui no chat e nós vamos, ao final, a gente responde, sim, com o maior prazer. Se não der tempo de responder tudo hoje, a gente responde posteriormente. É, doutor Marcos? É isso? Perfeito. Então, vamos lá, vamos começar. Doutor Marcos, tem muitas pessoas, inclusive, já bateu no escritório, bateu com o senhor, tenho certeza que as pessoas um pouco negligenciam a compra e venda do imóvel como se fosse algo simples, simplíssimo de fazer. Às vezes faz um contrato que retira da internet, em alguns casos mais antigos,
pessoal comprava até na banca de jornais, tinha um modelo de contrato de compra e venda, usava aquele contrato e às vezes fazem negócios assim, de alto valor, de 300, 400, 500 mil reais. Aí depois, na hora de passar a escritura, tem problema. Depois, às vezes, o imóvel está penhorado, ele não viu, às vezes tem um bloqueio judicial. E eu queria que você explanasse um pouquinho assim, quais são os cuidados que eu tenho que ter, a pessoa tem que ter quando vai comprar um imóvel, seja um terreno, seja uma casa, seja. Se puder explicar um pouquinho para nós. Perfeito, doutor Eduardo. Realmente, a primeira coisa é procurar um profissional da área, um profissional, um advogado como o senhor, como os advogados credenciados na OAB, e procurar um corretor de imóveis credenciado junto ao Conselho Regional dos Corretores, porque nossas profissões dão um amparo jurídico legal para tanto. É como o senhor falou, muitas pessoas têm o costume de pegar aquele contrato de internet aluguel e acaba pondo Ctrl+V, aquelas coisas todas de internet, entendeu? E aí acaba pagando mais caro depois. Veja bem, nos Estados Unidos, a pessoa vai fazer a compra do imóvel, ela contrata o advogado para dar o amparo, para olhar o imóvel, para ver toda a documentação. Ela paga um advogado por hora para prestar assistência. No Brasil, eu sempre falo, no Brasil, quando a coisa dá errada que ela vai procurar um profissional. Então, muitas vezes, a pessoa compra o imóvel, em vez de procurar o senhor, eu, como advogado e corretor de imóveis, procura uma pessoa que não é especialista. Uma pessoa é um amigo. Eu bato esse contrato para você. E hoje a legislação tem vários atributos que tem que ser colocados no contrato. Então, isso é muito importante a pessoa ter para isso. O advogado, ela deve procurar um advogado de confiança ou corretor de imóveis de confiança para fazer um contrato de compra e venda. Certo, certo. E, assim, quando a pessoa está comprando um imóvel, o que ele tem que exigir do vendedor? Assim, tem algum documento que ele pode pedir para evitar, para amenizar risco? Por exemplo, às vezes você compra um imóvel, o imóvel está penhorado, está bloqueado. O que eu faço? Né? Perfeito, exatamente. Então, o contrato, no meu modus operandi, o contrato tem que ser o mais fácil leitura possível. Primeira coisa, um contrato tem que ser feito no nosso vernáculo. O que é isso? É na nossa língua. Tem que fazer um contrato em português, logicamente. Aí, vamos às partes. Qualificação, vendedor e comprador. Depois, o objeto. O que é? Um terreno, uma casa, um apartamento, uma fazenda, um prédio. Depois vem o valor dessa transação, o preço do imóvel. Depois, as condições de pagamento. Depois, no caso de não pagamento, qual que é os juros, qual que é a correção, qual que é a multa, qual que é o valor da rescisão contratual. Depois, eu estou falando para o senhor na sequência. É lógico que pode ter algumas alterações nesse contrato. Depois, pedir as certidões, de suma importância essas certidões. Quais são? A certidão de ônus do imóvel. Isso eu vou falar primeiro. Vamos dividir, então, do contrato de compra e venda. Primeiro, do imóvel. Do imóvel, nós precisamos ter a certidão de ônus, a certidão de inteiro teor e a certidão repersecutória. São as mais importantes que a gente precisa pedir sobre o imóvel, solicitar, requerer junto ao cartório de imóveis. Nós estamos ainda falando sobre o imóvel. Aí uma CND, que é certidão negativa de débito. Deixa eu só te interromper um minutinho. Por favor, repete, porque às vezes não dá tempo da pessoa assimilar, e às vezes pode ter alguém que esteja anotando. Quais são essas 3 certidões? Por favor, repete para mim. Certidão a primeira, certidão do imóvel, certidão de ônus, se tem algum ônus
sobre o imóvel que ela está adquirindo, certidão de inteiro teor do corpo do imóvel, o detalhe, e a certidão repersecutória sobre a vida do imóvel. Essas certidões são solicitadas junto ao cartório de registro de imóvel da comarca aonde você está adquirindo o imóvel. Essas três são as principais sobre o imóvel. Depois vem a certidão do lado da prefeitura, certidão negativa de débitos de tributos. Se tem alguma pendência do imóvel junto ao órgão que é a prefeitura municipal da cidade. E, logicamente, as certidões municipais, estaduais e federais. Certo. Então, aí, Esse se é não tiver sobre nada sobre o imóvel, sim. Isso, sobre o imóvel, certo? Aí depois nós passamos o vendedor. Vendedor, nós temos que ter a qualificação dele, CPF, RG, qualificação normal, se é casado, solteiro, a qualificação normal, que tudo que você vai fazer, você precisa se identificar. Aí você vai pedir as certidões pessoais dele, que aí a certidão negativa de débitos, junto à prefeitura também, entendeu? Do vendedor, certidão no fórum, que é a certidão civil, de protesto, certo? Certidão de estado civil da pessoa que precisa, a certidão trabalhista, certidão civil. Então, todas essas certidões que vão tranquilizar o comprador sobre a pessoa do vendedor. Então, quanto mais certidões ele puxar, porque tem imóveis que eu vendo que a pessoa pede um dossiê do vendedor. E hoje, eletronicamente, muitas certidões você tem condições de solicitar via internet. Por isso, doutor Eduardo, que eu falo que sempre é bom ser acompanhado por um advogado para prestar esse serviço da melhor forma possível. Tá vendo? Às vezes as pessoas não funciona ir lá baixar o contratinho de compra e venda da internet, achar que está tranquilo, que vai resolver o problema. Não vai, pode criar um problemão, porque às vezes a pessoa paga, a hora que vai ver, tá questão de penhora, questão de coisa, e acaba perdendo dinheiro. E normalmente são transações de imóveis, são transações altas. Né? Isso pode gerar um transtorno, um problema. O senhor disse nos Estados Unidos, as pessoas lançam contrato advogado por hora para ver isso aí. Isso não é exagero. Não é exagero, é uma questão que tem que ser analisada. Ou com um corretor de imóveis experiente, ou então com um advogado. Porque pode ter problemas, né? E outra coisa, quando que é adequado eu fazer a escritura pública? Compra e venda. Tá. Primeiramente, é normal fazer um contrato de compra e venda entre as partes, para dar um sinal para fechar o negócio e dar tempo de arranjar essa documentação. Então, o usual é dar um sinal, 15, 30 dias depois, se passa a escritura de compra e venda. O normal da cidade e região. Certo. Então, beleza. Depois, É importante dizer, desculpa, doutor, importante dizer que depois dessa escritura de compra e venda, a gente tem que registrar o imóvel. Então, o normal é o contrato inicial, feito por um advogado, depois você leva no cartório da cidade. Aqui em Alfenas a gente tem 2 excelentes cartórios, que é do primeiro ofício e do segundo ofício, e lá você vai pagar os tributos, as taxas, e vai assinar no dia combinado com o tabelião, você vai passar a escritura de compra e venda. E aquele ditado até que tem na escritura, quem não registra não é dono. Então, depois de lavrar a escritura, você tem que levar no cartório de registro imóvel e fazer o registro. Certo. Não, excelente. E aí, paga algum tributo, algum imposto nessa compra e venda de imóveis junto à prefeitura, doutor Marcos? Ótima pergunta. No nosso país,
de cada 10 imóveis que fazem a transação, acabam 2 passando a escritura. Muita gente delonga, atrasa para passar a escritura de compra e venda. Isso é estatística nos canais de informação que a gente sempre está estudando, escutando. Acham um valor para se fazer uma escritura muito caro. Então, muitas vezes, fica no contrato de compra e venda. Porque nós sabemos, doutor, que é tabelado isso, né? Que do mesmo jeito que nós temos a tabela da OAB, de nossos honorários, e do Cresce, referente a comissões, tem a tabela dos emolumentos cartorários, né? Então, cada valor tem uma tabela do custo que vai arcar, que vai ter que arcar para passar a escritura e para registrar um imóvel. Sim, não, ótimo, ótimo. Viu, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida em relação, pode mandar aqui embaixo no Instagram. Eu não estou acompanhando pelo Facebook. Se alguém estiver nos acompanhando, nós estamos ao vivo no Facebook também. Manda a pergunta aqui no Instagram, que às vezes eu não consigo ver lá no Facebook, certo? Então, tá. Eu queria aproveitar, doutor, agradecer ao meu filho Pedro, que me ajuda muito aqui na minha empresa, agradecer a minha equipe de funcionários aqui, os corretores de imóveis, Rafael, Diego, meu gerente Daniel, minhas funcionárias Amanda, Daniela. Eu gostaria de já deixar um abraço registrado para mim não pecar no final. E exclusivamente a minha coach, que é a Milena Juqueira, que está me ajudando muito nessa fase depois dos 50 anos. Então, eu já queria registrar minha saudação cordial a cada um deles, porque vai chegar no final, a gente esquece, né, doutor? Sim. Eu também quero deixar um abraço. Eu conheço o pessoal aí, pessoal muito profissional. O Daniel já era meu amigo há muito tempo. Então, o pessoal aí, um abraço, pessoal da corretora e loteadora Monte Alegre. Um grande abraço. Parabéns pelo trabalho de vocês. Viu? Obrigado. A gente não trabalha sozinho, a gente tem sempre uma equipe atrás da Tem que ter uma equipe. E tem até a frase, falando de imóveis, né? Tem a frase do McDonald's, né? Que ele não comprava imóveis, ele comprava esquinas, né? E depois você vê que a maioria dos McDonald's são esquinas, né? Não só nos Estados Unidos, como no mundo, né? Então, o mercado imobiliário, nessa atual conjuntura, depois do agronegócio, o imóvel continua sendo o melhor negócio. Você vê, né? Esse jogador de futebol, artista, sempre o primeiro dinheiro que ganha, a primeira coisa que eles fazem é comprar um imóvel, comprar um carro para a mãe, para a namorada. Então, sempre falo que eu, com esses mais de 35 anos, as crises que vieram, né? Sempre a gente vê que o imóvel real mesmo é um imóvel. Eu tenho um quadro aqui que diz real mesmo é um imóvel. Porque todo aquele que na sua vida começa a ganhar um dinheiro, ele sempre investe em imóvel, né? Sim, é muito importante por falar nesse assunto. E até no nosso tema aqui, nesse momento de pandemia, né? E um dos investimentos que parece a impressão que dá, pelo menos eu fiz uma pesquisa antes da gente fazer na nossa live, que o caminho que está bastante aquecido é justamente a compra e venda de imóveis, né? E queria que eu falasse um pouquinho desse Ótima. momento, a relação pandemia com compra e venda de imóveis. Se está aquecido, se não está aquecido, se está com facilidade de financiamento, se está com dificuldade. Doutor, excelente pergunta, excelente. É o que eu falei agora, que eu falo que eu sou um estudioso, porque nós já passamos aqui plano Collor, plano real, congelamento, várias situações, e sempre eles vêm me perguntar, né? Fazer aquela consulta, né? E você vê a realidade hoje. A primeira que eu notei foi que os imóveis vão ter que ter uma área verde prazerosa. Porque muitos estão fazendo área gourmet, mas não tem uma área verde. Então, isso teve agora, se eu não me engano, na Band News, o presidente da FIABIC Brasil e o presidente do Secov, falando sobre realmente isso, tirando as varandas gourmet um pouco
daquele módulo da varanda gourmet e fazendo uma varanda ambiental. Então, eu estou vendo que muita gente está mudando. Muita gente de São Paulo tem me ligado, procurando casas com terreno no fundo, entendeu? Sítios. E essa Covid, realmente, a pessoa sempre pensa em fazer e não faz. E eu estou notando que muita gente está encaminhando para isso, para mudar. Ah, não, agora eu vou realmente comprar um imóvel. Muitas vezes ela fica no pensamento e vai adiando. E agora ela realmente está definida após essa Covid. Falou, não, tudo aquilo que eu pensei, porque ela está tendo tempo para pensar, né? Os que estão ficando em casa e tem que ficar, né? Tem que cumprir as determinações legais. Nós que somos advogados, né? Nós temos que cumprir todas a legislação impostas a nós, né? Nós temos que obedecer os códigos civil, processo civil, trabalhista, que o senhor muito sabe, e a Constituição e os decretos, né, presidenciais e governamentais. Mas eu vejo que realmente o pessoal tá mudando, está tendo iniciativa. Muita gente que demorava para comprar a casa, eles estão partindo agora, já estão consultando via sites, né, da imobiliária para saber o preço do imóvel. E o imóvel está um mercado excelente, a procura está aumentando demais em relação a isso que eu te falei. Ótimo. Realmente, esse momento a gente percebe uma mudança de comportamento, né? A pessoa está buscando aquilo que é concreto, não é só o imóvel, aquilo que é concreto. Né? No momento de dificuldade, se tudo der errado, eu fico dentro da minha casa. Essa é a dificuldade do que tem. Não, olha para o senhor ver, se deu tudo errado, você fica dentro da minha casa. Então, se vamos supor que é uma pandemia, essa pandemia desse vírus. Se fosse uma pandemia de chuva 5 meses em seguida, você estaria onde? Dentro do imóvel. Se fosse 5 meses de gafanhoto aí, né? Que você ficaria dentro do imóvel. Então, não é que eu estou puxando sardinha para o meu lado, porque todos os profissionais, quando ganham um determinado dinheiro, eles vão investir. Primeiramente, o imóvel, segundo carro, depois lancha, depois sítio, etc. Cada um tem a sua filosofia de vida, né? Mas eu, como nasci praticamente com isso, porque uma das primeiras brincadeiras que eu tive foi na época do fundo da minha casa, que era terra, aquele terrão, tinha pé de abacate, e eu fiz em palito de coleta uma mini cidade e os tijolos eram imóvel. E nem sabia que eu ia ser corretor de imóveis. Então, realmente, é uma paixão muito grande e sempre o imóvel será a maior garantia de investimento para a pessoa. Entendeu? Me desculpe os que investem em ações e outras coisas, mas a ação abaixa toda hora, né? O imóvel sempre está ali. Você vê, é sólido. Você vê quantas situações você tem em casa da sua avó, você vê, ali já passou para bisavó, avó, e o imóvel, além de ser sólido, ele tem aquela história gostosa, né? Da própria história em si do imóvel. Muito bom. Assim, tá vendo tudo que é gostoso? É bom ficar te ouvindo, doutor Marcos, porque o papo flui e a gente vai viajando nessa história. Por isso, não está nem no nosso tema aqui, mas me conta um pouquinho sobre esses 35 anos que o senhor trabalha neste ramo, como foi essa experiência, como para nós uma história curiosa de compra e venda que deu certo. Isso passa para as pessoas, sabe? É uma esperança, um momento. Mas assim, eu vou fazer também, vai dar tudo certo. Por favor, fala um pouquinho dessa tua carreira. Vai ser um prazer. Mandar um abraço aí para o pessoal da Casa Coelho, um abraço pessoal, os advogados, colegas nossos que estão nos acompanhando, o Roberto, que mora no Mont Blanc, conhecido como Beto. Estou vendo o pessoal aqui. Agradecer meu sobrinho Diego, que é nosso colega, advogado. E o Roberto, pessoal, um empresário que veio de São Paulo, está fazendo várias casas no Mont Blanc, a gente já vendeu todas as casas que ele construiu, 3 ou 4, se eu não me engano, nós vendemos, excelente pessoa, ele, a Bianca, a esposa dele. Então, essa é outra forma também. Ao Valdo,
ao Valdo, que é um amigo que é recente, que veio do Rio de Janeiro e comprou uma casa em Alfenas. Aquela história que eu comprei, te contei há pouco. O Valdo Jura, que é um contador que veio de São Paulo, Jurandir, e também está adquirindo aqui em Alfenas, está residindo em Alfenas, desculpa. Então, são pessoas que vão aparecendo na nossa vida, tanto no negócio profissional, mas alguns, doutor Eduardo, acabam virando amigo, se tornando amigo, e a gente aprendendo muito com eles. E isso aí é outra satisfação que eu tenho. Mas, voltando à sua pergunta, a breve história. Eu, antes de começar a profissão que eu vou chegar, eu joguei no Alfenense, de moleque, então eu sou metido a jogador de futebol, né? Então, eu tive passagem do Guarani, tive passagem do Palmeiras, morei em São Paulo, fui subgerente do Banco Nacional, extinto Banco Nacional, que era aquele que patrocinava o capacete do Ayrton Senna, e aí depois eu vim para Alfenas. Vindo para Alfenas, só tinham 2 imobiliárias. Se não falha a memória, era o doutor, nosso colega, doutor Baís, e o Agimiro, doutor Agimiro, também nosso colega, que faleceu. Ambos advogados que tinham uma imobiliária como eu. E como eu tinha vindo de São Paulo, retornado de São Paulo, de Santos também, que eu morei naquela região, eu abri o meu escritório, meu pai era vivo, e abri no imóvel ao lado do Bradesco. Comecei com uma sala pequena e comecei a desenvolver essa compra e venda de imóveis. E, para isso, eu tive que fazer o curso de técnico em transações imobiliárias, tipo nós, formamos em bacharel de Direito e depois tiramos a OAB. Aí fiz o técnico em transações imobiliárias e tirei a carteira de corretor de imóveis. E depois eu fui nomeado pelo presidente do CRES, Dr. Newton, que me nomeou como delegado representante, que é o título que eles dão da diretoria da presidência para todo o corretor de imóvel delegado de regiões do CRES. Aí eu abri esse escritório e profissionalizei, porque antes não tinha assim como o senhor falou há pouco, o contrato de papelaria, né? Lembra que o senhor falou, datilografava à mão? Não tinha um negócio profissional. Então, aí eu fui estudando várias noites, eu passei finais de semana estudando essa parte profissional. E com muita paixão, que eu sempre falo, fui aprimorando, fui captando clientes até hoje, né, de 35 anos, que tem imóveis, e marketing também, que fui pondo placas num terreno de venda, não tinha aquelas estacas. Aí eu inovei várias coisas, né? E normalmente... Deixa eu te interromper. Inclusive, eu quero falar para as pessoas, acompanha as redes sociais da corretora do loteador do Monte Alegre, tem vídeos incríveis lá, com drone, acessando a casa, assim, realmente inova, mostra os detalhes, assim, parabéns pelo trabalho. Agora pode continuar essa história, vou te interromper. Obrigado. Isso aí também se deve à equipe de funcionários, né? Que eu falei, o Rafael, meu filho Pedro, que veio, morou um tempo no exterior, veio para cá e está inovando isso. E de vez em quando dá muito choque, o pensamento dele é muito evoluído, eu fico mantendo ainda meio seguro, mas isso aí, o mérito é todo do meu filho Pedro, que é essa tecnologia. E realmente, até o caso, doutor, o senhor falando, o próprio dono do imóvel que está vendendo um desses imóveis, ele foi para outra cidade. Aí eu fiz o vídeo e falou: nossa, eu não sabia que a minha casa era tão bonita assim. Até ele quis comprar a casa dele de novo, né? Então, isso aí que o senhor falou, a colocação ótima, é inovação. Como vê o senhor também, o doutor Eduardo, especialista em Rondic, está um destaque, vice-presidente do AB. Então, essa evolução, estudioso, eu vejo que o senhor sempre está evoluindo, pesquisando o direito, pesquisando, estudando as novas formas,
O senhor está desempenhando muito bem a sua profissão de advogado, com ética, com caráter. Isso dá segurança aos clientes, né, aos seus clientes, e passa para a gente, colega, também uma segurança, uma atitude muito boa, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos de companheiros leais, honestos, para ter uma vida melhor na atual conjuntura. Muito obrigado pelo elogio. A gente sempre busca trabalhar, sempre busca estudar cada dia mais coisas diferentes. Agora eu estou trabalhando com planejamento sucessório, atuo na área criminal, atuo na área civil. E é isso, a advocacia é isso. A gente trabalha bastante, estuda, põe a cabeça para funcionar, para resolver problemas, não para criar mais problemas, né? Isso nós estamos falando aqui hoje. A compra e venda é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa para quem vende, pô, vendi aquele imóvel. Para quem compra, pô, estou enriquecendo, comprei um imóvel. Mas, nesse meio do caminho, se deixar a ponta solta, se não tiver um contrato legal, se não prestar atenção nas certidões, se não ver, pode entrar em risco. Pode ser que vende o imóvel, aí esse negócio está penhorado, ou então vende e a pessoa só paga o sinal, depois não paga o resto, e vira aquela discussão, gera multa para cá e multa para lá, sabe? Então, é algo muito sério, é a casa que você vai morar, a casa da sua vida, ou então que seja um investimento. E as pessoas não podem negligenciar como se fosse algo pequeno, uma simples compra e venda, estivesse comprando, sei lá, pão na padaria. Não é isso. Não é isso. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado, porque pode ter prejuízo muito grande. Aí, depois que sumiu o dinheiro, corre atrás do advogado. Aí a pessoa já sumiu com o dinheiro, já sumiu com o lado, você não acha nada. Né? E tal, prejuízo aí. Né? Ou então, vendeu, não recebe, tem que entrar na justiça. Sabe, hoje, ainda mais essa questão da pandemia, então, os processos estão demorando, o judiciário não está dando conta de resolver as demandas. Na verdade, nunca deu. Antes da pandemia já era demorado. Né? Mas agora, com a pandemia. Entendeu? Então, a gente tem que sempre buscar formas alternativas de solução de conflitos da sociedade. Né? A gente tem que trazer, e fazendo isso também, o advogado, a gente tenta até buscar tirar processo do judiciário, resolver de forma amigável, fazer um contrato bem feito, amarrar tudo certinho, analisar todos os documentos. Para quê? Para ter menos risco. Menos risco. Feito isso, vamos ser felizes. Paga os impostos, paga o TBI, que é um imposto. Eu queria falar também um pouquinho sobre o TBI. O que é TBI, doutor Marcos? Então, agora até o nome mudou um pouco, é ITIV, né? Imposto de Transição Intervivos, o ITIV. São os tributos obrigatórios para a transmissão do imóvel, né? Então, até eu vi um canal esse dia que tem países que a forma é diferente. Você compra um imóvel, durante tantos anos, mesmo se você vender para outro, você não paga imposto. Mas nós temos, como eu falei, seguir as nossas diretrizes, né? As nossas leis. Então, tem que pagar o TIV, que é a transmissão, o custo da escritura, né? Os emolumentos, as taxas, as guias municipais. Então, é aquela forma listada que tem que está no cartório para você obedecer, né? Que são a despesa cartorária, o ITIV, os emolumentos, o IPTU, né? Sempre você olhar se o IPTU está em dia para não ficar pendente essa forma. Olhar também que se o imóvel que você está comprando, quem paga o aluguel, quanto que está pagando, qual que é o contrato. Mas, como o senhor falou, isso aí vai ficar para uma próxima live, porque o assunto de aluguel também é muito grande. Então, essa aí fica para uma próxima live, né? Então, esses impostos são os que são tabelados nossos, né? Sim, sim. Inclusive, até, se eu entrar um pouquinho no gancho, algo que nós estamos fazendo, inclusive algo até inovador, a gente trabalha com planejamento sucessório da família, né, que é tirar o patrimônio da pessoa física e transferir para a pessoa jurídica. Isso não paga esse imposto. Né? E
depois a gente integraliza na pessoa jurídica, que é utilizada como um cofre, que guarda os imóveis lá dentro e depois já transfere aos herdeiros, né? Paga os impostos para o TCMD, a transferência para os herdeiros. Fazendo assim um planejamento sucessório, de forma antecipada, a grosso modo, tem mais alguns outros detalhes, né? Mas a grosso modo é isso. Já passa aos herdeiros e faz um planejamento sucessório em vida que evita uma série de tributos. Em alguns casos, chega a dar economia de mais de 90% do que seria o inventário, sabe? Então, são impostos que a pessoa pode economizar, né? Pode organizar a família. Então, também em relação a... Fazer uma pergunta. Agora eu que vou fazer uma pergunta para o senhor. É porque a gente é uma época muito de testamento. E esse bonito trabalho que o senhor está fazendo, das holdings, né? Seria melhor que um testamento? Uma pessoa que tem vários imóveis, vários filhos? Sim, doutor Marcos. O testamento, conforme o planejamento sucessório, ele está muito ultrapassado. Por quê? Quando se faz um testamento, ele não pode mais ser feito no cartório. Quando os herdeiros são maiores de idade, pode ser feito no cartório. Se for testamento, não pode. Aí vai para o fórum. O fórum tem participação do Ministério Público. Com todo respeito ao promotor, não estou falando mal do Ministério Público, não. Mas acaba atrasando. Você entra no processo, vai lá na promotoria, junta documento, volta para lá. Quando tem acordo, resolve. E outra coisa, paga mais ou mesmo tanto que o inventário, ou até mais, de custos judiciais, honorário de advogado, atrasado, leva uns 2 anos para ficar pronto. No mínimo, quando não tem problema, leva mais ou menos isso. Tá? Enquanto que na holding, a pessoa vai lá, transferiu da pessoa física para a pessoa jurídica em vida, é uma empresa familiar que não entra terceiro, não entra ninguém fora, organizado ali dentro, o patriarca e a matriarca, né, os pais, eles doam aos filhos, em alguns casos pode até fazer cumprimento, quando os filhos têm laço, né? Doam aos filhos, e quando do falecimento, só faz alteração na junta comercial para passar a empresa para o nome dos filhos. É simples. Depois, quando morre, paga mais ou menos R$400 para resolver. Tá? Se tudo foi feito de forma antecipada. Então, isso tem trazido uma qualidade de vida. Isso é uma coisa que já é usada, eu falou dos Estados Unidos, há muitos anos nos Estados Unidos. As pessoas que... Nos Estados Unidos, garoto de 16 anos já tem uma holding, já tem uma empresa para colocar o seu patrimônio imobiliário lá. Por quê? Nos outros países, doutor Marcos, tem uma carga tributária sobre a morte enorme. Nos Estados Unidos, por exemplo, é 40%. Se a pessoa falece, a alívio que ele vai ter que pagar para o Estado é 40%. Então, quando eles já colocam dentro de uma holding, dentro do CNPJ, vamos colocar dentro do CNPJ específico para aqui, para guardar, é como se fosse uma caixa jurídica. Você coloca seu patrimônio imobiliário lá dentro. Você coloca lá, quando dá passado, só faz alteração contratual. Então, isso resolve muitos problemas. A gente deixa de criar herdeiros para criar sucessores. Sabe? Então, isso perpetua o patrimônio da família naquele corpo. Se os filhos não quiserem desfazer aquilo, eles continuam daquele jeito, continuam revendo, continuam. Ali você organiza quem vai administrar, que jeito vai administrar, qual imóvel vai tocar para um, qual imóvel vai tocar para o outro. Sabe? Uma série de coisas que o brasileiro não está acostumado. Então, embora tenha um nome em inglês, né, hold, que vem guardar, manter, isso assusta um pouco o brasileiro. Eu não gosto muito de termo. Falar uma caixinha jurídica da família, sabe? Sabe aquela pasta que você coloca as escrituras suas e joga em cima do guarda-roupa, um dia eu tiro aqui? Então, é isso, só que é uma caixa jurídica. A grosso modo, é mais ou menos o que a gente tem feito. Né? Inclusive, até bom para a gente oferecer isso, oferecer não, mostrar para as pessoas, os clientes do Dr. Marcos, que conhecem, que já viu isso aí, entendeu? É apenas tomar conhecimento. Mais ou menos como funciona. Tá certo? É importantíssimo, né? E é como inovar é preciso, né? E é uma questão, parece que era só na capital que tinha esse serviço que o senhor faz, né? E a gente vê que é necessário agora, né? Que nós aqui precisamos
dessa inovação, né? Que já existe, mas eu falo a pessoa. Muitos clientes que têm vários imóveis de aluguel, né? E que me consultam a respeito, que vou doar para um, para outro, e posso indicar para o senhor fazer esse trabalho e orientá-los, né? Com essa inovação toda que está vendo hoje, né, no mercado. Não, agradeço. Inclusive, às vezes até pode ter, mas deixa eu falar um pouquinho. Que a pessoa que aluga na pessoa física, ele paga de imposto de renda 27,5%. Né? Já na pessoa jurídica, ele vai pagar 11%. Sabe? Isso de forma lícita. Então, olha, você vê a redução de imposto de renda que gera. Tá? Por quê? O Estado ele quer que nós exerçamos as atividades financeiras dentro do CNPJ, não dentro da pessoa física. Tá? Isso, organiza o planejamento acessório, organiza impostos, organiza uma série de coisas. Tira essa carga de imposto CPF da pessoa, tá? Do cliente. Tem muita gente pagando multa de CPF e a receita está daquele jeito, né? O leão vem para morder forte. Inclusive, está um projeto para aumentar a carga tributária, tem uma série de outras coisas. Que não é tema, vamos fugir do tema, não. Mas, basicamente, é isso, né? Doutor Marcos, eu quero fazer mais uma perguntinha para o senhor. E os financiamentos? Como é que está no momento do financiamento? Está bom para financiar? Está ruim para financiar? Está fácil? Está difícil? Que documento precisa? Como é que funciona? Explica um pouquinho. Tá, ótima pergunta. Você vê pela mídia, né? Pela televisão, os bancos todos oferecendo o financiamento, né? Seja, porque outrora era só a Caixa Econômica Federal que tinha essa carteira de financiamentos para imóvel. E hoje todos os bancos privados, estrangeiros, entraram nessa linha. Agora, recente, tem o Santander, que está com a propaganda muito alta na TV, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Então, todos os bancos estão oferecendo uma linha de crédito com taxa em média de 7%. Ao ano, então aí depende de cada caso, né? E para a construção de terreno também está havendo esse financiamento e a gente vê que precisa desse financiamento. Como eu falei, de cada 10 escrituras, compra e venda, transações, 8 ainda ficam no contrato, 2 só para a escritura, a maioria também das transações provém ou de sucesso, de recurso próprio, de herança, né, que a pessoa adquire um imóvel, ou porque vendeu está comprando outro imóvel, né? Então, a linha de crédito voltou, passamos por períodos que era muito difícil, a taxa alta nesses bancos, mas agora tem uma linha de crédito e financiamento muito boa, tanto para pessoa física como para pessoas jurídicas, né? Então, aí nessa parte, doutor Eduardo, isso aí já é a consulta com o seu gerente, um bom banco, gerente de confiança, para lhe mostrar a melhor taxa. E, lógico, perguntando para o senhor profissional advogado o que acha, e para mim, como corretor de imóvel e advogado especialista, em ver qual que encaixa mais a norma do banco, né? Porque cada banco tem uma modus operandi, né? Modo de operar. Então, mas que está tendo leque, está, né? E nós vemos que o mercado imobiliário, aproveitando a sua pergunta, está em alta, né? Está ótimo, você vê vários prédios construindo várias casas, né? Eu só acho, modéstia à parte, que eu acho que essas pessoas, muitos, né? Tem que consultar o engenheiro, o arquiteto, fazer o negócio de acordo com o mercado. Eu acho que alguns imóveis vão sobrar daqui a um tempo, né? A construção de determinadas coisas. Eu acho que a gente precisava inovar, como a minha coach diz, né? Inovar, fazendo propaganda da coach, mas ela é ótima, a Milena Juqueira. Precisamos inovar dela, sempre, Milena né? Juqueira. Um abraço para ela.
Um abraço. A gente precisa inovar. E eu vejo também uma coisa que o senhor vai ficar abismado. A Alfenas hoje tem mais corretores de imóveis que Varginha. Tem muitos corretores de imóveis. E o diferencial vai ser ele inovar, repetindo novamente, aprimorar, entendeu? E prestar a consulta. Eu já falei isso uma vez com o presidente do CRES, presidente da OAB. A pessoa, o cidadão, muitas vezes deixa de consultar e não paga uma consulta de R$500, de R$1.000 e tal, e depois faz um empreendimento totalmente errado. Então, eu sou a favor da consulta. Se você não compra uma camisa dessa no açougue, você compra uma camisa dessa numa boutique, numa loja que te oferece, sabe te vender. No açougue você compra carne, frango, etc. Então, eu acho que nós temos que criar esse hábito de procurar profissionais e dar valor para esses profissionais, entendeu? E ser diferenciado. Então, como eu falei, tem muitos novos corretores que eu desejo sucesso para eles, mas nós precisamos aprimorar. Ele precisa ter um conhecimento técnico, um tempo profissional para ele oferecer uma segurança para a pessoa, como construção também. Tem muita gente construindo e que eles mesmos viraram corretor de imóveis e praticamente eles mesmos estão fazendo contrato. Então, isso aí pode gerar um conflito muito grande. A pessoa vai com muita sede ao pote e não está dividindo a fatia do bolo. Eles querem tudo. Não tem jeito. Não tem um carro, uma pessoa, uma empresa faz os bancos, a outra roda, a outra o para-choque, aí monta-se o carro, a concessionária que vende. Então, eu vou para esse lado. Desculpe os que não seguem esse pensamento, com todo direito, mas eu acho que tem que ter isso. O senhor estudou tanto para ser advogado, ao tanto que o senhor é especialista, e prestar uma consultoria dessa, né? Eu acho isso muito importante. Tá. Muito obrigado, mais uma vez. Nós estamos caminhando aqui para o final. Segundo a minha conta aqui, faltam 10 minutos para o Instagram nos derrubar, porque dá um minuto ele desliga, sabe? E eu quero, às vezes, se alguém tiver alguma pergunta aqui, eu vai passando, às vezes eu não consigo anotar, tá? Mas se tiver alguma pergunta, por favor, pode postar aqui, tá? Dr. Marcos, eu gostaria que o senhor fizesse umas considerações finais, antes da gente responder se surgir alguma pergunta aqui. Eu novamente, queria agradecer muito o seu convite. É um prazer, uma pessoa, um profissional como Vossa Senhoria, e coloco à sua disposição e à disposição do pessoal para qualquer dúvida que houver. Estou à disposição de atendê-los. Eu quero agradecer também as pessoas, nossos amigos que acompanharam a live. Indicar, dizer que o Dr. Marcos Monte Alegre é uma empresa incrível, é um profissional assim, ímpar, sabe? Aquelas pessoas que é um vendedor nato. Tá? É uma delícia conversar com o Dr. Marcos Monte Alegre. A gente fica para conversar com ele e eu não consigo ir embora. Eu vou lá tomar um café, eu entro lá na loteadora Monte Alegre, vou lá ver as fotos do Dr. Marcos jogando futebol, um exímio jogador, cabeceador, né? A gente já teve a oportunidade de bater uma bolinha junto, uma pessoa incrível, tá? E é uma simpatia. Obrigado. Muito obrigado. Eu lhe agradeço demais por ter dado a honra de conceder esse espaço para a gente conversar um pouquinho. Isso é um tema tão importante, tão negligenciado pelas pessoas, tá certo? E espero que nós possamos ter ajudado as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que vão assistir depois, né, que vai ficar gravada a live, tá certo? Por favor, segue o Dr. Marcos Monte Alegre, dá o seu Instagram como membro de cabeça, pode passar. É mmonte.alegre. Tá. O nosso aqui é
Dias Goulart Advogados. Eu quero agradecer a todo mundo, tá certo? Muito obrigado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pelo menos eu não consegui ver aqui. Doutor, então fica assim. E até breve. E logo em outra oportunidade a gente bate o papo. Tá certo? Estou à disposição aqui no escritório. Se precisar de qualquer coisa, vem aqui tomar um café. Será um prazer recebê-lo. Tá bom? Obrigado. Até mais. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigado.